Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 136. Para quem não conhece o Rural Talks ainda, ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós conversamos com todo o ecossistema envolto ao agronegócio tecnológico e, por que não, também o agronegócio real, que é produtivo, que é eficiente, mas que demanda muita tecnologia para produzir mais com menos. E aqui nós conversamos, né, Kieran Gatland? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Conversamos com startups, fundadores das startups, VCs, corporações que investem no agronegócio, corporações que oferecem produtos para o agronegócio e, por que não, com players de tecnologia que trazem tecnologia para o agronegócio para poder trazer eficiência produtiva, né? Só não chamamos político ainda, né? Graças a Deus. Mas é importante, né? Esse é o Rodrigo. Só o ex-ministro da Agricultura, o Roberto Rodrigues. Que continue assim, somente um ex-ministro aqui, né? Não, mas tá bom demais. Antes da gente começar, a gente comenta sempre aqui todo episódio sobre a proposta aqui da Rural de trazer um comercial do bem, e o comercial do bem é com o Hospital do Amor, do meu amigo Rubiquinho lá, naquele projeto que todos vocês já conhecem, que é o Agro contra o Câncer. Então vai aparecer um QR Code para que vocês possam doar e ajudar essa entidade que trabalha com tanto amor, tanto carinho, em um momento muito difícil das pessoas. Inclusive tive notícias positivas ali, que eles fazem um trabalho muito grande na região de Rio Preto, ali de Barretos, e o nível de câncer naquela região ali caiu drasticamente, quase tendendo a zero, por conta da prévia identificação do câncer. Então, esse trabalho que eles fazem é excepcional para prevenir. Isso é super importante. Isso reduz, logicamente, a próprio dano para as pessoas, mas também para o ecossistema como um todo. Ali, o dinheiro gasto para tratar um câncer posterior é muito grande, muito alto. Então, nada melhor do que prevenir. Então, o trabalho que eles fazem é excepcional para poder ajudar também a prevenção do câncer. Isso é super legal, gente. Quem puder ajudar também, por favor, QR Code na tela. Agritech Innovation, né? O Rural Summit Agritech Innovation, dia 29 de abril em Ribeirão Preto. Estão todos convidados. Na semana do AgriShow vai acontecer o nosso evento voltado ao agronegócio tecnológico, onde nós trazemos startups, corporações para a mesa, para mostrar o que realmente está funcionando, o que tem trazido de tecnologia e que é eficiente e é produtiva. Então a gente leva lá os principais players do mercado que estão utilizando tecnologia para produzir mais com menos. Esse ano, com grandes corporações patrocinando, a gente está com a Adel, com o Cubo Itaú, com a Ativos, com a Sol RZK. E, rapaz, tem um monte de gente importante para falar com a gente, com a Coopert, inclusive, para falar com a gente lá nesse momento e trazer inovação, conexão e conhecimento em um único lugar. Então, se você tá por Ribeirão Preto na semana do AgriShow, não perca a oportunidade, um evento que é híbrido, gratuito, ou você pode doar a entrada para o Hospital do Amor. Então, a gente também está tentando trazer um pouco dessa pegada de doação para poder ajudar o próximo aqui nesse evento também, tá bom? Então, estão todos convidados, né, Kieran? Você vai estar lá? Eu vou estar lá, vou de ônibus, né, naquela bate-volta. Verdade. Estou animado, acho que quantos startups já se cadastraram? Em 90? Para o Prêmio AgriMatch, nós já se cadastramos 92 startups. A gente vai fazer a pré-seleção agora das selecionadas que irão participar do evento. Então, se você é uma startup que se cadastrou, fiquem ligados que durante essa semana e na próxima semana a gente vai começar a divulgar quais são as startups selecionadas. E o Kieran lembrou bem aqui, tem o busão da inovação, né, que vai sair do Cubo Itaú, que vai diretamente para Ribeirão Preto. A Rural está bancando esse ônibus para que vocês possam participar do evento. Quem é de São Paulo e não tem a moradia lá, estada lá, porque lá é caro mesmo, né, e aí, não é só caro, é impossível achar o lugar agora, né? Impossível achar o lugar, então vai no busão da inovação que você vai ter o Kieran Gatland do seu lado acompanhando na viagem. Agora, aterrissando para essa mesa aqui, Kieran, hoje, cara, se eu não aprender, eu tô ferrado. Tá? Hoje acho que a gente vai ter uma aula de produtos biológicos, de como o mercado de biológicos está trabalhando no Brasil, como que ele tem crescido, né? A gente recebe aqui a Dáfila Fagotti, gerente de produtos de biológicos da Syngenta. Dáfila, muito obrigado por estar aqui com a gente, para poder falar um pouquinho sobre esse produto que
mexeu tanto no mercado, mas que é de suma importância para que a gente possa produzir mais com sustentabilidade, né? Obrigada eu pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. É um prazer conversar nessa tarde. Ótimo, Dáfila. Antes da gente iniciar no processo aqui de entendimento de como que funciona o mercado de biológicos no Brasil, eu queria entender um pouquinho de você. Como que você caiu aqui nesse mundo dos biológicos, na Syngenta? Vamos voltar lá e entender por que você escolheu trabalhar nessa área, estudar essa área. Eu queria entender um pouquinho, porque é super interessante que a gente tem uma mescla das pessoas que trabalham no agronegócio, e é super importante porque existem novos profissionais que estão chegando no mercado, mas que às vezes não olham para o agronegócio da forma que deveria olhar, que é uma grande oportunidade, é o PIB do Brasil, então é 25% do PIB do Brasil, é o agronegócio, e tem N alternativas para se trabalhar no agro, né? Sim. E biológicos é um deles, né? Com certeza. Falando como, né, que cheguei nessa sua pergunta, Rodrigues, como que eu cheguei nessa área de biológicos? Exatamente. Antes disso, foi a escolha da agronomia. É verdade. Porque a minha família não é de produtor. Você é exalquiano ou não? Você estudou onde? Eu estudei na Exalc, mas a minha graduação foi na Universidade Estadual de Londrina. Então eu sou de Londrina, nasci em Londrina. Ótimo. E antes mesmo da decisão de fazer agronomia, bom, eu sempre gosto de falar disso, pra gente, né, contar a história. Sim. Eu fui criada pela minha avó, e a minha avó gostava muito de planta. Eu falei assim, poxa vida, né? Então eu acho que o dom de você querer trabalhar na agronomia não vem só de ser, né, só do agro, herdeiros de produtor rural só do agro, mas sim também da genética. Sim. E a minha avó era analfabeta, então ela queria muito aprender. Eu fui criada pela minha avó, né, a vida toda com ela. E ela queria muito aprender, e poxa vida, eu ali na nossa infância difícil, consegui fazer uma faculdade, consegui entrar na Universidade Estadual pública, difícil de entrar, estudei. E eu já achava assim o máximo, poxa, já entrei na faculdade, na agronomia, que eu gosto de planta, igual minha avó, estou estudando, a minha avó não conseguiu, mas eu estou aqui. Então, para mim foi uma realização fazer agronomia em momentos tão difíceis, né? E logo nos primeiros anos de faculdade, procurei muito estágio e tal, mas no terceiro ano, lá em 2003... que eu comecei minha aula de microbiologia agrícola. Eu falo que é aí que abriu o mundo, né, do biológico. Nessa época, ninguém falava de biológico. Ninguém nem assistia a aula do professor. Hoje o professor, ele não dá mais aula na UEL, né? Ele é só na pós-graduação, ele é pesquisador da Embrapa, ele já foi meu mentor depois disso no mestrado, no doutorado. Fiz pós-doc também na Embrapa, junto com ele, com os outros pesquisadores da Embrapa, são todos meus amigos hoje. Nessa época, 20 anos atrás, ninguém se falava de biológico. Falava de biológico, mas biológico era muito ciência. Então, a gente ia nos congressos e o que falava de biológico tinha meia dúzia de gato pingado. Então, E falava pro espelho, né? E falava, exatamente. Então, eu acompanhei durante toda essa trajetória, esse gosto do mercado pelo biológico. Isso para mim é incrível, porque naquela época a gente estudava lá no mestrado micro-organismos novos, fazendo, enfim, síntese, entregando nutrientes para a planta, que hoje estão vindo como bioinsumos, como produtos biológicos mesmo para o produtor. Poxa, um negócio que há 20 anos estava sendo estudado, que quando a gente estudava, a gente já se referenciava há mais tempo. Então, eu sempre falei que sempre a gente fala, né, que antes a gente falava que era a pontinha do iceberg, porque a gente não sabia. Hoje a gente conhece, a gente sabe que existe aquele baita daquele iceberg lá embaixo, por metagenômica, né, por exemplo. A gente agora está trabalhando para colocar isso. E você, naquela época, imaginou qual seria a sua carreira como pesquisadora? Ou você nem imaginou? Não, foi uma sorte. Porque, poxa, a microbiologia agrícola não era todo aluno que se interessava. Eu fui lá, gostei, porque era um negócio muito interessante. Né? Era um negócio lá do laboratório. Você mexia lá com bactéria, depois você colocava na planta, diluía, aquilo lá ficava legal, versus um controle que não parecia nada. Então foi
uma sorte. Daphne, você tinha visão porque o biológico era futuro? Nada. Foi pura sorte. E hoje, assim, eu tô, assim, sou muito agradecida por estar envolvida. E, tenho mais paixão ainda do que já tinha daquela época por esse mercado. Legal. Não, e ela é mestre em agronomia, manejo sustentável, ela é doutora em agronomia, microbiologia agrícola. Então, assim, ela não é que ela começou só a fazer a universidade, ela continuou e foi até o final, né? Aprofundando. Até o final. E é muito legal isso, essa história de você chegar no biológico, porque é isso que o Kylian falou, né? Ninguém tinha essa visão. Ninguém. Quem vai falar que há 20 anos atrás eu vou falar, cara, eu vou estudar biologia porque daqui 20 anos vai acontecer, né? E hoje a gente vê essa potência, né? Até a gente estava falando na vinda para cá, né? O quanto que o biológico está sendo utilizado, e aí acho que a gente poderia explorar um pouco disso, né? Como que você enxerga esse potencial todo que ainda hoje não são todas as fazendas que utilizam, não é todo mundo que tem esse acesso, mas para quem utiliza, qual que é o real benefício para quem tá utilizando? Qual que é a diferença, né? É uma demanda da planta ou é uma decisão do produtor que tem que entrar lá e falar, cara, eu vou começar a usar biológico, porque a gente sabe que tem alguns solos que não estão reagindo mais ao químico, né? Mas eu imagino também que tem uma demanda, não só essa demanda do solo, mas também existem outras demandas, né? Que puxam o biológico sendo um produto melhor, mais eficiente do que propriamente o químico, né? Você poderia abordar um pouquinho pra gente? E começar, talvez, onde começou a mudar, quando você começou a ver que tinha potencial nesse mercado, porque a gente também estava discutindo, essa adoção rápida de biológicos, ele serve alguma lição para a adoção de tecnologia em geral? Qual foi o catalisador, o trigger, né, que é o driver para essa adoção? Era necessidade, era outra coisa? Então, se você tem algum insight sobre esse adoção, porque o Brasil hoje é o líder, né, nessa adoção de biológicos. Biológicos, sim. Né? Hoje o Brasil é o maior consumidor de produtos biológicos do mundo. E crescendo num ritmo muito maior do que os outros. Crescendo. E a gente tem um baita de um benefício que é o nosso clima. Então, pelo nosso clima, a gente consegue ter grandes produtividades, grandes culturas. E essas culturas, e esse clima, ele é benéfico também para o estabelecimento da planta, mas também para o estabelecimento do micro-organismo. Para o micro-organismo benéfico e as pragas. E para as pragas. Justamente. Não tem inverno, né, para matar nada. Não. Então, a demanda do produtor por usar um produto biológico, ela também vem pela demanda do consumidor, né, por nós mesmos. Queremos um futuro mais sustentável, menos resíduo, né? E o produtor vem nessa pegada de, então eu preciso buscar manejos que vão me ajudar no controle de uma resistência, algum químico. Então, ele precisa buscar alternativas. Se ele depender só de uma forma, ele consequentemente, vai chegar a uma resistência. Então, a busca por produtos para ajudar no manejo de resistência, por produtos eficientes. Então, poxa vida, estou te colocando um biológico que, além de ajudar você a combater uma praga, também vai ajudar a planta a aumentar o enraizamento. Então, multifuncionais que a gente fala, né? Então, essa é uma das demandas. A parte regulatória também, ela está ajudando muito, né? Essa ajuda a produtos biológicos têm menor pegada de carbono. Então, existe um incentivo não só do Brasil, mas de todo o mundo usar esse tipo de produto. Então, por isso, se cresceu bastante os disso. E por ele é eficiente. Ninguém usa um produto que não é eficiente e continua usando porque ele está sendo uma propaganda bonitinha. Não, eu vou... Ou porque ele é barato. Exatamente, ou porque ele é barato. Não, porque o barato sai caro, né? Exato. Então, é eficiente. O que a gente acredita, principalmente na Syngenta, que é uma utopia a gente achar que o biológico vai substituir o químico. Não. Pelo nosso clima. Então, o clima é a base de tudo. Poxa vida, se eu tenho um ambiente, por exemplo, na Argentina, os nossos amigos irmãos, eu tenho uma pressão menor lá de praga, mas é também porque eu tenho um clima mais ameno. Aqui no Brasil nós não vamos ter isso. Então eu preciso associar ferramentas químicas e biológicas
para atuar melhor. Parece um clichê, né? Mas a gente tem que dizer isso. Então, hoje o mercado, a tendência dele no mercado do uso biológico é o biológico ser compatível com as aplicações químicas também e fazer um manejo eficiente daquilo. Eu não preciso jogar lá para cima a aplicação química, nem muito menos tirar total e colocar lá para cima o biológico. Eu tenho que fazer um equilíbrio disso. Esse manejo biológico é o que vem de melhor para esse futuro. Legal. E é por isso que a gente estava olhando aqui para fazer você comentou da análise metagenômica, né? Por isso que é tão importante ter a análise física, química e biológica do solo, porque você não vai conseguir fazer somente uma, você vai precisar fazer essa combinação dos três para saber exatamente o que aplicar, como aplicar da forma correta e o que está. E acho que melhor do que você saber o que aplicar é mensurar o que funcionou, né? Exato. E o biológico, ele é o mais legal de tudo, porque ele te dá uma resposta rápida. Diferente do químico e do físico. Então, o químico, muitas vezes, ele vai te dar uma resposta depois de 20 anos, que já está quase degradando. O físico, ele é um pouco mais rápido, mas também vai te dar uma resposta mais longa, de quando você está degradando, quando você está perdendo a qualidade daquele solo. Agora, o biológico não, ele dá respostas muito rápidas, porque justamente por presença, né? Então, no solo, aquele iceberg que a gente tem dentro desse solo, tem muito micro-organismo e está liberando muita substância. A gente consegue medir substância, enzima, consegue medir a presença de quantidade de certos grupos de micro-organismos, a gente fala dos ciclos, o que é o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e tal, grupos que, quando elimina um, o outro entra e faz a função de entregar nitrogênio, de entregar carbono, e aquele sistema, quando é afetado, rapidamente responde para as produtividades. Por exemplo, você me perguntou, mas Dáfila, desse negócio de adoção e tal, a planta responde? A planta responde. Um exemplo, eu sempre gosto de dizer muito esse exemplo clássico. Há 60 anos a soja foi introduzida no Brasil, há 60 anos ela usa inoculante. O produtor que deixa de usar o inoculante, aquele que forma o nódulo e tal, entrega nitrogênio, ele vê de um ano para o outro a deficiência de nitrogênio para a cultura. Então, é um biológico que está sendo usado há mais de 60 anos. Legal. Bonitinho e tal, ok. E a deixar de usar ele, o produtor perde dinheiro. Então, mais para frente, a gente vai perceber que deixar de usar o biológico, eles vão começar a perder dinheiro. E uma pergunta que eu me faço aqui, você falando, é assim, como que está a acurácia dessas análises? Porque você falou, pegando o exemplo que você deu, né? A ponta do iceberg era o que nós sabíamos. Agora a gente descobriu o iceberg inteiro. Consegue ver. Consegue ver ele. Agora, a gente consegue analisar o iceberg inteiro com a tecnologia disponível hoje? A gente até consegue por metagenômica, né? O mais difícil, onde eu acho que o passo que a gente está hoje, é exatamente essa interpretação. Poxa, eu vou comparar com o quê? Entendi. Não tem base de dados. Então, diferente, por exemplo, do que a gente tem em outros setores, por exemplo, eu tenho o BRICS, que eu vou medir açúcar de e todo. No biológico eu não tenho. Então, o biológico ainda é difícil. Eu vou comparar com uma mata nativa? Não faz dá. sentido. Benchmark. Não. Eu vou comparar com o quê? Eu vou comparar com essa área que está com altas produtividades, mas ela depende também de outros fatores. Então, essa comparar para eu ter, aqui está ruim porque aqui estava bom, você tem que ser igual. Aí que tá difícil um pouco, mas... Entendi. O melhor seria comparar a mesma área em anos distintos ou sequenciais. Exato, também. Mas para isso leva tempo. Leva tempo. Leva muito tempo. Mas eu acho que a inteligência artificial está aí para nos ajudar, com certeza vai. E hoje vocês estão usando uma inteligência artificial para acelerar esse processo, né, de pesquisa e desenvolvimento? Está sendo para tudo, né? Para tudo está sendo usada a inteligência artificial. E para essas análises genéticas, elas são essenciais para descobrir, eu tenho, por exemplo, um micro-organismo que ele produz certa substância. Eu consigo, através de uma análise de inteligência, se eu colocar
se eu colocar tal nutriente para ele ou expor ele a tal condição, ele vai produzir aquela substância que vai ser benéfica, que vai me ajudar no controle de uma praga e tudo mais. São a era dos metabólitos que a gente fala, né? Então, esse tipo de ferramenta está sendo cada vez mais utilizado. E ele funciona bem só quando tem acesso a dados, né? E aí alguém comentou, quem foi a semana passada, que a Embrapa agora abriu os dados ou tem o API. Vocês vocês estão conectados nos dados do Embrapa ou cada um tem seus dados ainda, cada empresa? Ainda eu brinco que cada um tem o seu banco de micro-organismo ainda, né? Então a Embrapa tem o banco dela, que coloca na plataforma a base genética de todos aqueles micro-organismos. A gente tem as nossas, então cada empresa hoje não é mais vantajoso você falar assim, eu tenho 50 mil, tenho 40... Não. Hoje, o vantajoso é como que a gente vai pegar isso daí e vai transformar em produto biológico de uma forma eficiente, porque não adianta nada você ter guardado congelado lá. Então, a gente ainda tá todo mundo separado. Ainda não estão se... Mas para futuro, enfim. Mas eu acho que o que ela comentou da inteligência artificial e que a gente tem visto aqui, que é a nova era da inteligência artificial generativa, né? Que vai pegar, por exemplo, esse banco de dados que ela tem e vai replicar, ou a gente vai pegar os gêmeos digitais e vai fazer esse teste a campo digitalmente para fazer essa validação. Isso vai acelerar, independente da quantidade do banco de dados, né? Eu acho que esse é a grande resposta. Ele simula, né? Exatamente, ele simula. A minha pergunta, Dávila, para você é assim... Pô, legal, vamos para o mercado. Como que funciona esse processo de ir para o mercado, essa validação junto ao produtor, onde vocês fazem essas validações, para entender o início da jornada? Para uma pessoa bem leiga, vamos dizer assim, para minha avó, vamos falar assim, preciso explicar para minha avó o que a Dávila faz quando ela vai lançar um produto biológico no mercado. Bom, a Syngenta... E ela gosta muito de estar muito próxima do produtor. A gente fala que a gente tem paixão pelo cliente. Então, a gente está sempre escutando quais são as dores do produtor. Então, o produtor tem uma dor... E eu sempre falo que está em alta agora o clima, né? Então, dor de clima, poxa, o produtor fica com aquela ansiedade, vai chover, está esperando aquela chuva não chega, né? Ou choveu demais, nossa, agora eu vou ter que entrar com um manejo porque está dando muita doença, está seco demais, tem que entrar com manejo, tem que entrar numa praga, enfim. Então, a gente está bem próximo do produtor para entender, primeiro, quais são as dores. Depois a gente vai para a nossa pesquisa, a gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento, não só de biológicos, mas de todas as áreas. Então, a gente vai para um campo, faz um screening, por exemplo, e aí eu vou levar aquilo para o laboratório para entender a parte genética. Faço um screening numa área que está, por exemplo, numa área que está... Eu tenho alta produtividade e é uma área mais, um manejo mais sustentável. Poxa, está produzindo ali, de certo, pela ajuda de um bicho que está ali naquele solo. Vamos fazer um screening naquela área. E assim, enfim, tem vários métodos da gente buscar novos micro-organismos que tem. Só que isso daí, como eu falei, já tem muito, né? A gente já tem muito banco. Agora que está tendo essa análise genética do que a gente tem dentro de casa para exatamente aquela dor que o produtor tem, a gente sanar. Então, eu tenho um produtor que está com uma dor de clima. Poxa, eu preciso de um biológico que vai ajudar ele a atuar no combate ao estresse. Porque essa é a dor que ele está hoje. Poxa, então eu tenho um biológico que ele vai conseguir naquela planta atuar daquela maneira para melhorar o estresse. Então, assim, técnicas tem diversas, pessoal. É um mundo enorme para chegar a ter um produto final. E aí eu posso ter um produto final à base de biológico, eu posso ter um produto final à base de metabólito, que é o que a gente está trabalhando muito para lançar novos produtos para o futuro. Então, que eu não dependo tanto do biológico estar vivo para estar atuando naquele sistema. Eu vou ter substâncias que são produzidas por aquele biológico e que eu vou aplicar, que elas são mais estáveis em menores quantidades, que eu vou aplicar naquele sistema e vai ser benéfico.
vai atacar uma praga, vai atacar uma doença. E você tem, vamos dizer assim, você tem alguns componentes que estão na terra, mas que estão dormentes e que você consegue ativar? Porque eu vi algumas empresas falando sobre você aplicar acho que é um metabólico, alguma coisa assim, e você ativar o que está, vamos dizer assim, dormente ou que não está recuperado totalmente para poder voltar a trazer aquela saúde para o solo. Tem alguns produtos que são biológicos que a gente chama de que eles são... eu não gosto de usar muito a palavra condicionador de solo, mas eles são produtos que vão atuar no solo para... não é que eles estão dormentes, mas eles estão, muitas vezes, biológicos, que estão em menores quantidades, eles são importantes. Lembra que eu falei do ciclo do carbono, né? Eles são importantes para aquele ciclo. Sim. Então, eu tenho o biológico que quando ele chega, atinge o solo, ele desperta a multiplicação desses grupos de micro-organismos que são importantes para aquele ciclo. Então, e aí entra naquela qualidade. Poxa, a qualidade do solo é uma grande quantidade de biológicos ou é uma quantidade adequada de certos grupos que fazem parte desses ciclos importantes para a cultura? Então, aí que ainda... mas com o que a gente vai comparar? Então, todas essas questões, né? Mas existe sim biológicos que são aplicados naquele solo que vão ajudar na qualidade, porque vão aumentar a vida microbiana de certos grupos benéficos para a planta. Legal. Voltando um pouco para o começo, né, de adoção, você percebeu naquela época que começou com algum tipo de perfil de produtor dentro de grãos, de café? O produtor seu grande começou a usar e depois foi filtrando? Ou tinha algum aprendizagem nesse sentido de qual produtor que começa ou que é mais aberta, né, a experimentar com coisas novas? Early adopters, né? Exato. O produtor tecnológico é aquele o mais fuçado, né? Então, o produtor que, assim, ele no passado, o que eu acho que ele teve de aprendizado, que ele queria usar, porque por toda essa questão que a gente falou, né? Buscar mais sustentabilidade, produtos diferentes, manejo de resistência. Os produtos biológicos de antes, de muito tempo, né? Eles já melhoraram muito. Todas as formulações dos produtos biológicos, elas vêm melhorando a cada ano. E é simples melhorar, simples não, mas é fácil melhorar um produto biológico porque eu vou melhorar um insumo que muitas vezes eu estou dando, deixa mais estável aquele micro-organismo. Então, antes as formulações não eram tão estáveis. Então, muitas vezes o produtor, ele queria usar, mas ele tinha uma resposta boa no ano e no outro ano ele não tinha aquela resposta. Então, ele tinha muita variação. E a falta de informação adequada também de como aplicar aquele biológico, muitas vezes... assim, hoje a gente não tem mais, mas passou um momento tipo assim, esse biológico não serve para nada, porque não dá resultado. Então, essa quase que, como a gente pode dizer, quase que queimou o mercado, né? Porque muitas vezes não aplicou direito, porque não tinha informação de como aplicar, ou essa formulação não era tão estável. E isso... Parece que eu tô no nutricionista, cara. É exatamente igual ao nutricionista. Quando você vai lá, a planta, o que a planta tem? Vamos fazer uma análise dela. Tipo, cara, você tá precisando de vitamina B12, você tá precisando de fazer recuperação de ferro. Você tá com uma doença X. Exatamente igual. Aí você precisa fazer uma análise. Vamos fazer a retirada do sangue aqui, vai ter um resultado, leva no médico, vai falar, cara, você precisa fazer essa adoção. Pô, você pode tomar creatina, não pode tomar creatina. É exatamente igual, não é? Exatamente igual. Eu falo que dentro de nós, seres humanos, aonde está a nossa base microbiológica, está lá no intestino. Então, a gente carrega... Tem uma pesquisa, né, um artigo que fala que para cada célula que a gente tem acho que mais 40 células microbianas vivendo com a gente. Uma bolsa de micro-organismo ambulante. Então, para a planta é a mesma coisa, para o solo é a mesma coisa. A gente precisa estar nesse equilíbrio. Qualquer coisa que desequilibra causa uma doença. Então, você volta a ser equilibrado novamente. Legal. É muito interessante. É bem esse que você falou de uso inadequado daquela tecnologia, às vezes, faz com que aquele produtor tenha uma experiência ruim. E esse espalho no agro é importante, porque ou pode falar bem ou pode falar mal, né? Exato. Então é importante você
primeiro comece com o produtor que tem um pouco mais sofisticação em termos de uso de tecnologia, que ele usa bem, e depois fala bem. Senão, se você coloca na mão do cara errado, ele culpa depois a tecnologia que às vezes não era ele que aplicou de uma forma errada. Exatamente. Né? Eu tenho uma pergunta aqui, porque assim, hoje a gente tem algumas formas de usar o biológico, né? Então, usar o biológico pode ser on farm, pode ser off farm. E aí minha grande questão é assim, a forma desse produto chegar lá, eu vi que você trabalhou com TSI, né? A melhor forma de se chegar lá com esse produto pronto, assim, industrializado, vamos dizer assim, né? Industrializado para preparar o produtor para produzir mais com menos, de uma forma muito mais eficaz, é já acoplado à semente? Como que você vê isso? Depende, aí você fez uma boa pergunta, Rodrigues, depende do produto que a gente está falando, né? Sim. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar sempre é esse produto que eu estou aplicando biológico, ele tem que ser compatível com a presença de um químico diretamente. Sim. Seja ele na semente, seja aplicado num tanque. Então, eu preciso ter esse manejo adequado, eu preciso ter produtos compatíveis. E nem sempre todos são compatíveis com químicos. Então, a gente precisa buscar esse manejo adequado. A melhor forma de você levar um biológico, seja ele na semente, seja ele aplicado foliar, por exemplo, é o alvo para que você quer aquele produto. Então, eu quero um produto para, por exemplo, um inoculante para formar nódulo, exatamente desde quando a soja emite a primeira raiz. Quanto mais próximo da semente, melhor. Legal. Pensando nesse lado do alvo do biológico. Eu quero um produto por exemplo, para um biológico, vamos dar um spoiler já, um biológico para melhor eficiência nutricional de nitrogênio. Eu posso aplicar ele foliar? Ele vai atuar na folha? Então, poxa, se eu tenho imagina um biológico que eu posso aplicar na folha e na folha mesmo ele vai fazer a fixação do nitrogênio e ele já vai entregar para aquele desenvolvimento daquela folha. Facilita a aplicação. Facilita a aplicação e facilita até a menor energia, né, que a planta gasta de absorver o nitrogênio que está lá no solo, mandar para a folha, que é onde ele vai acumular os nitrogênios para depois ir para o grão. Então, depende do alvo que eu estou querendo. Então, para o futuro, a gente vai trazer mais produtos de eficiência nutricional, a gente vai trazer mais produtos ligados por exemplo, a metabólitos, que eu falei, né, que são substâncias que a gente vai aplicar e vai combater uma praga, vai combater uma doença, que estão mais vocacionados, mais focados, rápidos na atuação. Então, se eu preciso de nitrogênio na folha, poxa, se eu tenho um biológico que faz isso já na folha, eu estou economizando energia para a planta. Se eu preciso de um biológico que vai ter que ficar lá na raiz, é mais fácil eu aplicar ele nesse tratamento industrial, que daí envolve outro também, a qualidade de semente, envolve outros fatores. São variáveis, né? Se eu tenho um biológico que ele vai ajudar na qualidade do solo, poxa, será que não vale a pena aplicar no sulco? Né? Se eu quero encorpar esse sulco, se eu quero encorpar aquela linha que está onde vai emaranhar de raiz, então esses são... depende do alvo que você quer aplicar. Legal. O biológico. Hoje, qual o seu portfólio, né, entre biológicos e químicas, ou como que é o seu market share em termos de também culturas, se você está mais forte em café, soja? Bom, vamos lá. A Syngenta hoje trabalha com as três grandes linhas de biológicos, né, do mercado, que são os bioestimulantes, que são os produtos inoculantes, que são os produtos de biocontrole. Tá. O mercado que mais cresce é o mercado de biocontrole. Esse é o mercado de biológico que mais cresce. Tá. E não é porque ele vai substituir o químico, né? É porque ele vai fazer esse manejo integrado de resistência, principalmente. Então, a gente tem uma ciência que esse mercado é o que mais cresce. Porém, existem os outros dois mercados, que também são bem relevantes, tem inovações grandes para sair, principalmente da linha de nutrição.
Então a gente chama dos biológicos nutricionais. Como é isso que eu falei para você agora? Da folha, né? Da folha. Vitamina, né? A vitamina. B12. É a vitamina, é o anti-estresse. Outra é a penicilina. E é o remédio. Então, falando de... Pô, poderia mudar tudo isso para isso, facilitaria muito. Fica mais claro para o produtor entender. Isso, né? claro, então tem ali o... Pô, tem a vitamina, tem o remédio e tem o suplemento. E tem o suplemento alimentar, exatamente. Então, falando de market share, o que eu vejo para futuro, a Syngenta é uma empresa que quer ser líder. Eu sou responsável pela linha de nutricionais, de biológicos nutricionais e de biológicos ativadores, estimulantes que a gente fala. E o meu gestor cuida do portfólio de biocontrole. Mas não tem como você ser líder nesse mercado, atuar, se você não atuar forte com o portfólio dentro desses 3 grandes pilares. Sim, tá. Então, a Syngenta tem para o futuro, a gente, até 2030, a gente pretende lançar pelo menos mais 15 produtos novos nesse mercado, atuando nesses 3 grandes pilares de produto, trazendo inovação, produto diferente. Isso, você pode falar. Não, eu só ia perguntar, o biocontrole você precisa de certificação ou de parte de regulador, né? Do bioestimulante não, né? Você pode lançar sem aprovação. As normativas são diferentes. Agora saiu uma nova normativa para bioinsumos, que ela começou a facilitar mais, integrar mais, flexibilizou, integrou mais essa parte regulatória. E incentivou mais. As empresas de biológicos estão bem felizes com Porque essa... antes era um problema, né? Era um desafio para você aprovar um novo biocontrole e demorava muito. Hoje, como é que ele estava na legislação do químico, né? Isso. Então, ele se baseava muito no que precisava para o químico. Hoje em dia, não, ele ainda continua, né? Só que ele não tem todas as etapas que o químico exige. Então, acelerou esse processo de aprovação? Agora, quanto tempo a média? Agora super acelerou. Eu vou chutar, tá? Não sou do regulatório para dizer, apesar de ter trabalhado no regulatório muitos anos atrás, mas naquela época é mais difícil. Muito, né? Pelo que a gente escuta do time de regulatório, hoje, para a gente registrar um biológico de biocontrole, ele vai numa média de 2 a 3 anos no máximo para registro. Muito menos. Um químico, a gente sabe que no mínimo 7, 8 anos. Bem mais longo, né? Bem mais rápido. E essa parte de diferenciada, né? Muitas vezes de micro-organismos que não existem hoje no Brasil para ser registrada também está sendo facilitada. Eu ia te perguntar, você comentou da Argentina, né? A gente sabe que o Brasil está disparado na frente de todos os outros países em relação a isso. Quando vocês desenham um portfólio que se enquadra para o solo brasileiro ou para as culturas brasileiras, vocês fazem essas validações em outros lugares do mundo também para ver se realmente tem a mesma funcionalidade? Isso funciona igual o químico, por exemplo, o químico que funciona lá fora, funciona aqui? É meio padrão ou não? E essa é uma outra boa pergunta. Nem todo biológico que funciona aqui vai funcionar lá. Sim. Mas a gente testa. Porque a nossa vida é testar e ver se dá certo, né? Afinal de contas, a gente quer ter mais ferramenta para entregar para o produtor. Sim. A gente testa, mas nem todo biológico que tem aqui no Brasil tem em outros lugares do mundo e vice-versa. Às vezes tem em outro lugar e não tem aqui. Porque o ideal é você, sim, aquela ferramenta muitas vezes é adaptada para aquele clima, para aquela... Então, na verdade, a gente trouxe um pouco mais de complexidade para as indústrias, porque era meio que padronizado, né? O que funcionava lá de químico na Europa, funcionava para o Brasil e vice-versa. E agora a gente trouxe um pouco mais de complexidade para esse jogo, porque necessariamente você tem mais pesquisa envolvida, porque cada região do planeta precisa de um desenvolvimento único, específico. Ainda bem e você trazer um biológico, pensa assim, né? Você trazer um biológico de fora para introduzir no Brasil, eu preciso entender se aquele biológico vai afetar o nosso ecossistema. Sim, o bioma, né? Exatamente. Então, poxa, o bradyrhizóbio, que é inoculante que a gente falou, né? Lá, eu sempre cito.
ele não é nativo nosso. Ele veio trazido. Poxa, se adaptou super bem, não faz mal para ninguém, tá lá, tranquilo, vivendo feliz e contente com a soja. Mas pode ser que tenha algum outro que a gente possa trazer e vire uma praga. Então, esse cuidado, ele é sempre tomado. Mas não, do químico não vale para o biológico. A gente tem que entender se realmente vai funcionar, principalmente pensando no nosso clima. E aí uma outra pergunta, não sei se você vai saber responder, mas assim, dado que a gente está fazendo muito, vai ter que gastar muito mais com P&D para ter esses desenvolvimentos regionais, micro-regionais, como que fica o preço do biológico hoje em detrimento ao químico? Porque o químico é como se fosse uma commodity, né? Vamos dizer assim, é precificado globalmente, né? Você acredita que o valor agregado do biológico, por ser específico regional, ter uma pesquisa e desenvolvimento muito mais aguçado daquela região, ele vai ter um preço, como se fosse um valor agregado maior em relação ao químico? Ou seja, mais caro que o químico? Se você souber. Eu acho assim, como que vai ser o desenvolvimento de precificação de produtos biológicos, tá? Muitas vezes a gente... Aí entrando no exercício de marketing, muitas vezes a gente compara com o químico. Eu tenho o meu benchmark, é o químico. Poxa, é o histórico que a gente tem. É um histórico que eu tenho. E esse biológico, ele tem quais vantagens... Ele tem como que eu encaixo ele nesse mercado? Muitas vezes ele fica superior, muitas vezes ele fica abaixo, então ainda é um exercício, não é claro. O que a gente tem bem claro é que o mercado de biológico, e não só de biológico, mas do químico também, vem sofrendo uma erosão de preço. Não tem pobre do produtor, né? Coitado do produtor, ele vende commodities, ele está querendo, né, agregar valor ao seu negócio. Mas as pesquisas que a gente faz, na maioria das vezes, o produtor ele não levanta a mão e fala que ele compra por preço. Ele realmente compra por benefício de produto, ele compra por valor, ele compra por entendimento, então por assistência, ele compra quando ele entende, ele compra. E ele compra pelo benefício. Ele compra pelo benefício. Então, a gente... Com isso, a Syngenta, como empresa de inovação, na veia dela, a preocupação dela está em entregar o benefício para o produtor e mostrar aquele valor. E a gente não vai muito nesse lado de... Não, eu acho que é o que geralmente a gente conversa aqui, assim, a gente nunca avalia a tecnologia em si, mas sim o benefício que é entregue para o produtor na última linha, sem pensar na tecnologia. Exato. Porque é isso que vai fazer o produtor a se adequar para poder utilizar esse produto, né? Olhando que você falou que a Syngenta é uma empresa de tecnologia e ela tem esse cerne de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento muito forte, como que vocês enxergam o futuro da comercialização do próprio biológico em si, com todas as verticais, dado que a gente tem visto no mercado em geral no mundo o produto sendo mais comercializado como um serviço do que somente só o produto. Como a gente viu nos Estados Unidos agora, grandes empresas vendendo o resultado e não só o produto. Vocês estão indo por essa linha também? Totalmente. A Syngenta tem hoje, principalmente ela começou isso com o tratamento de semente. Então, ela tem produto, serviço e... me fugiu agora. Vou te levar até um puxão de orelha. Mas, enfim, o pacote, o manejo integrado é o que hoje a gente está oferecendo. Não é só um produto, mas sim... como que eu começo desde o início daquela cultura até o final daquele ciclo, como que eu vou fazer aquele manejo, como que eu vou ter aquele resultado, aquele retorno de investimento. Né? Result-based, produto aqui, baseado no resultado, não no problema dentro. Não é, então essa interação eu uso nesse momento, junto com esse químico, eu vou ter esse resultado, que daí depois, aí todo esse manejo é o que a gente... E tem algumas empresas nos Estados Unidos, que não sei se é o caso da Syngenta, mas é o que o Kieran estava falando, assim, o cara fala assim, eu vou te agregar 10 sacas por hectare.
E aí ele cobra em cima dessa agregação. Isso. É isso que vocês estão olhando também? Exatamente, é o ROI, né? Que a gente ROI, sobre o investimento. Sobre o investimento. Exatamente. Então, isso faz parte, inclusive, do exercício de precificação. Legal. Quanto que eu estou entregando para aquele produtor? Quanto que ele está disposto a pagar para ter aquele resultado? Esse retorno sobre o investimento é o que é o principal, é a base que a gente começar. E aí entra nesse estudo. Poxa, um produto, mas daí, se eu for calcular o ROI, todo mundo me agrega 5 sacas mais. Eu tenho muitos sacos. Então, não é assim. 400 sacas, né? Não, mas é o manejo de todo aquilo vai entregar para aquele produtor aquele resultado, aquele benefício. E muitas vezes a gente está pensando só lá na resultado de produtividade, mas eu tenho que pensar também na próxima cultura que eu vou instalar. Então, o biológico ele é legal porque muitas vezes eu aplico ele nessa cultura e eu também tenho efeito na próxima. De nutrição, de controle, o controle por nematóide, por exemplo, um caso... Você tem que pegar uma média de 5 anos, talvez, de não só ano por ano, porque às vezes... Exato. O biológico, depois de ele ser instalado aquele ambiente, ele nunca mais sai. Nem o benéfico, nem o maléfico. O nematóide, o produtor hoje convive com o nematóide e convive, ok. Ele tem ferramentas para aquele controle químico e biológico do nematóide. Então, o benefício de eu colocar um biológico para atuar sobre aquele nematóide vai ficar no sistema para a próxima cultura. E aí eu vou incrementando aquilo e vou tendo um ambiente onde tem o patógeno, mas a pressão sobre a planta é muito menor. Então, eu tenho esse efeito bom. E isso daí não é mensurável para produtividade a curto prazo, no ROI. Eu tenho um longo prazo. E aí entra as ferramentas de inteligência artificial, que eu acredito que em 5 anos elas vão vir falando, esse manejo aqui em 3 anos vai te dar isso. Em 5 anos vai te dar isso. O B4A. B4A, análise metagenômica do solo, porque uma coisa que a gente estava falando aqui, eu acho que o ponto que você tocou agora, Dáfila, é exatamente isso. Não importa aquela safra, mas importa você melhorar a saúde do solo ao longo do tempo. Exato. Não importa o que vai ser, mas você está... Na verdade, assim, o produtor já sabe que o maior ativo que ele tem é a terra. Ele só está cuidando do maior ativo que ele tem. É isso. Está pensando no velhice, né? Aí não é só curar um gripe, aí você está pensando no saúde de longo prazo, é o colesterol, é o colesterol. Longevidade, né? É o patrimônio que ele deixa de herança, né? Isso. E não é só para ele, né? Para a humanidade. Esticar a vida útil, né? Esticar a vida útil. E o mais interessante além de esticar a vida, é produzir mais no mesmo. Sim. Produzir mais forte. A pressão por altas produtividades é grande, é mundial. É melhorar o pace. É isso daí. E assim, eu sempre gosto de falar isso, que não adianta, que o produtor ele consegue controlar, ele consegue ter tecnologias, ele consegue ter ferramentas biológicas, mas do clima ele não consegue ter esse controle. Ele ainda é ali onde o produtor ele precisa se prevenir. E o biológico vem muito de encontro a isso, nessa prevenção. Então, eu tenho uma planta que está ali sobre, né, agora que a gente teve, né, nessa última safra, altas pressões de temperatura alta, gente, mata. Imagina, mata nós, seres humanos, não aguenta. Imagina, a planta está lá, desesperada, precisando de ajuda, e o biológico muitas vezes vem mitigar aquele estresse que a planta está sentindo. Então, isso o produtor tem como ferramenta para sofrer menos por essa ansiedade do clima, se vai, se não vai. Então, isso aí é legal. Eu vi notícia semana passada, né, que acharem lá na Antártica alguns pesquisadores brasileiros, anos atrás, né, algum fungo, né, que trouxe agora, que estão aplicando isso para citros, né, tem algumas doenças, né? Mas eu acho que às vezes você busca essas soluções em áreas extremas, né, Antártica, no deserto, né? Aí você consegue aprender e trazer para um ambiente mais normal,
que pode sofrer alguns extremos, aí você tem como combater, né? Eu vi essa notícia. Essa é buscar biológicos em ambientes extremos, em ambientes, eu vou buscar um biológico num deserto, que se ele está vivendo lá é porque ele consegue sobreviver na falta de água. Isso. Nem sempre funciona, porque nem sempre ele está lá adaptado, ele vai se adaptar exatamente. a um clima. O que a gente pode entender é, aquele biológico deve estar produzindo alguma substância. Sim. Será que industrialmente eu consigo multiplicar e ele produzir essa substância para me ajudar? Isso sim pode ser uma busca benéfica. Agora, muitas vezes esse biológico não está tão adaptado. E outra forma é buscar em ambientes que têm altas produtividades com menos ação, menos adição de um fertilizante, ou entre outras coisas, de um químico. Enfim, tem várias formas de buscar. Legal. Dáfila, e de ajudar a planta. A gente está chegando ao final, mas antes da gente se despedir aqui, eu queria entender de você qual que é a sua visão para o biológico, dado que você teve a visão lá no passado, brincadeira, já entrou no mercado muito que era nada, vamos dizer assim, né, como você comentou, né, mas que teve uma crescente e hoje é relevante para o PIB do Brasil, para o agronegócio. O que você entende que é o próximo passo do biológico agora no Brasil e no mundo, na sua visão, com relação a trazer mais produtividade ou mais eficiência, dado que é tudo tecnologia, né? Uma tecnologia, não um software, mas é uma tecnologia que vai muito P&D. E eu queria entender qual que é a sua visão para o biológico daqui para frente, dado que já teve esse salto e teve algumas flexibilizações perante o governo, para que o produtor, para que as pessoas que estão ouvindo a gente entendam o que vai chegar para ele lá na ponta. A gente chama de gerações. Então, teve a primeira geração de biológicos, tinha um micro-organismo, a segunda geração tinha diferentes micro-organismos vivendo ali naquele mesmo bioinsumo. Para as próximas gerações, terceira geração, substâncias que o micro-organismo produz. A gente está na terceira agora? A gente já está começando forte na terceira. Legal. Para as quartas gerações vai vir muito essa parte de RNA, de parte de sinais moleculares, de CRI, que eles chamam, né? Enfim, você está quebrando o iceberg agora, é isso? Agora, exatamente. A gente está... Então, para o futuro, o produtor, esse iceberg, que tinha muito micro-organismo que atuava com a planta e o produtor nem imaginava que estava atuando, porque ele estava presente naquele solo, às vezes ele diminuía, aumentava, diminuía. Esses micro-organismos diferentes agora vão começar a surgir no mercado. Coisas mais inovadoras, diferentes, que o produtor, que muitas vezes a gente não consegue, não tem uma facilidade de produção na indústria, vai ter que ter tecnologias para produzir, nem tudo cresce artificialmente, né? Então, esses micro-organismos diferentes que a gente enxerga hoje com metagenômica, com análise, que eu tenho vários, eu consigo multiplicar ele? Então, agora vai começar a conseguir multiplicar ele através de técnicas. Vai começar a disponibilizar esses e as suas substâncias. Então, para o produtor pode esperar bastante inovação. E na planta, poxa vida, como é que vai ser benéfico? Vai ser só produto que vai aplicar? Ele vai agir por fora? Não. Na planta, esses biológicos vão atuar exatamente numa ativação genética de interação com a planta. Então, vai ser solo, planta e micro-organismo atuando geneticamente, beneficiando. Então, ele vai ser um biológico que vai ativar dentro da planta aquela genética que ela vai se expressar. Porque a planta tem todos os mecanismos para ajudar, para se sobreviver. Sim. Muitas vezes ela está sofrendo por uma condição, por um ataque de uma praga, porque ela não teve aquele gene expressado dentro dela. Uma condição extrema de fora, né? Externa, exatamente. né? E talvez com o biológico a gente pode atuar
justamente nessa expressão da planta, ativando ela e o biológico também atuando no sistema. Legal, muito bom. É o que a gente fala, né? A gente só sabia da planta para cima, né? Do solo para cima. A gente está descobrindo agora do solo para baixo o que acontece internamente, né? E a qualidade do solo é a saúde do solo. A saúde do solo é um fator primordial para manter todo esse sistema funcionando. Como vocês engajam com startups? Qual o papel dos startups nesse ecossistema das startups? Vocês têm algum engajamento, algum programa? Parcerias, onde você vê o papel deles nesse processo? Falando de Syngenta, a gente tem várias parcerias estratégicas. Tem aquisições, então a Syngenta comprou 2 grandes empresas de biológicos que são europeias, com muita tecnologia, e tem parcerias estratégicas com algumas startups, porque tem muita inovação vindo de startup, né? Muito, e assim, é um negócio ágil, né? muito dinâmico. Então, a gente tem algumas parcerias bem estratégicas com essas startups, justamente nessa parte de serviço, na parte de inovação, de, eu tenho aqui e agora que nós vamos... eu te entrego aqui o bioinsumo pronto, você só vai multiplicar ele, você só vai produzir ele industrialmente com a qualidade que merece da indústria. A sua startup é isso? Symbiomics. Symbiomics. Basicamente é isso, né? Tem que falar aqui, né? Tem que divulgar. Tem que divulgar. É super importante. Dafila, para mim foi uma aula. Eu não sabia nada, agora eu já entendo um pouquinho, não muito, mas já sei que eu fiz a aposta certa na B4A ali. Depois eu vou mandar um abraço para a turma lá. Dafila, muito obrigado por estar aqui com a gente. Acho que foi muito esclarecedor. Agora acho que minha avó entende, vamos dizer assim. Não sei se ela entende. Não sei se foi muito boa professora. Mas eu vou falar para ela me ligar com a explicação. Lógico. Não, é muito legal. E se você quiser deixar um recado pro pessoal que está escutando, entrar em contato, ter um relacionamento com vocês, acho que é super importante ter essa relação próxima com os usuários, né? Mas assim, do nosso lado aqui, a gente vai compartilhar com todo mundo, vai marcar você, inclusive no LinkedIn, nas redes sociais, mas para mim foi uma aula, agradeço você por ter essa disponibilidade de estar falando com a gente, de poder dar essa aula aqui, exatamente essa aula sobre o biológico, e espero que o biológico continue crescendo, né, e a gente consiga realmente ter essa utilidade que traz benefício, a gente tem enxergado esse benefício já, e espero que a gente possa enxergar mais com a tecnologia, né, acho que a tecnologia está aqui para ajudar a gente a enxergar mais, né, mas é isso. Tá bom, não, eu que agradeço, obrigada mesmo por estar aqui. Eu tenho paixão de falar de biológico, então se perguntar para mim, eu vou ficar falando. Mas isso é ótimo. Mas quem está escutando a gente também, obrigada por ter escutado até agora, né? E pode procurar a gente, a Syngenta está bem aberta, a gente pode procurar a gente nas redes sociais também, estão todas abertas, e a gente está aqui para atender, para tirar dúvida, porque tem a parte de informação ainda é um gapzinho, como a gente estava conversando, né? É isso. Ainda é um gapzinho que muitas vezes leva a gente para um caminho que não estava certo e tudo mais. E a gente está para... Hoje, com a tecnologia, a gente está mais próximo, né? Acho que tem mais facilidade, né? Mas acho que a gente está aí para isso. Tá ótimo. Obrigado, Dafila. Obrigado, Kiran. Obrigado. Valeu, gente. Sigam a gente no YouTube, rural.talks, também no Instagram, rural.com.vc. Se você quiser indicar alguém para falar nesse programa aqui, mande uma mensagem, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo LinkedIn. Fique à vontade, a gente quer conectar o agro real ao agro tecnológico. A gente está aqui nessa mesa para isso e também para aprender um pouquinho. Valeu, gente, até a próxima.